Além do mundo que conhecemos, existe um continente esquecido, um lugar onde o impossível respira e o desconhecido devora os que ousam avançar. O continente negro, o maior mistério da humanidade. E agora, a jornada vai começar. Há mais de 300 anos, um homem ousou enfrentar esse mundo. Ele deixou para trás um diário, mas apenas a metade dele chegou até nós. E se a outra parte ainda estiver sendo escrita? Um silêncio mortal, até que a revelação explode na tela. O nome desse homem é Don Freaks. Dentro desses olhos, o passado e o futuro são refletidos. Imagens de jarros alinhados, cada um guardando olhos escarlates. A filha de um mafioso. Políticos, milionários e bilionários, fundadores de religião, muitos membros e chefes de corporações. Um vigarista, investidor, ministro, médico, professor universitário, advogado, músico, artistas. As imagens se aproximam, revelando um olhar penetrante. Um príncipe. Curapica estreita os olhos, reconhecendo a verdade. Ele é o que está com olhos restantes, a última besta. O rosto sério encara o vazio, enquanto a frase ecoa pesada. Dentro desses olhos, o passado e o futuro são refletidos. A cena se alterna. O príncipe, frio e calculista, fala consigo mesmo. Mas isso vai terminar logo. Ele continua, com voz de decisão. Nessa jornada para recuperar meus conterrâneos, eu perdi alguma coisa. E conclui sombrio, ameaçando, manipulando, dando dinheiro. O peso da revelação cai sobre todos. Yoshihiro Togashi. A cena mostra um ambiente sombrio, repleto de olhos guardados em altares cercados de flores. Uma voz ecoa firme. Eu não tenho nada parecido com isso. O pensamento continua, carregado de dúvida e ressentimento. Para pessoas que vão me dar boas-vindas? Ou voltar para casa? Onde ela vai me levar? O silêncio pesa, e então, com melancolia, o nome é sussurrado. Pyro. A chama tremuluzente reflete no olhar, enquanto a decisão é tomada. Parece que minha jornada, enfim, está começando. O corredor silencioso, vazio, iluminado apenas pelas lâmpadas penduradas. Passos ecoam pelo chão de madeira. Tap, tap. Uma voz surge, firme. Número 2. Hein? Olhares se cruzam. A garota responde com frieza. Acho que isso depende da resposta. Outro completa incisivo. E agora, o que pretende fazer com a gente? O narrador então ressalta a nova ordem. Com Pariston apontado como número 2, tivemos ordem e métodos trazidos para nosso escalão. A garota avança, firme, preparando-se. Preparativos para a batalha, completos. Do outro lado, a voz grave soa com seriedade. Se estiver tentando causar problemas ou caos e desordem para isso, não teremos escolha a não ser eliminá-lo. O clima pesa, mas ele mantém a calma, erguendo 2 dedos em sinal de proposta. Além disso, podem continuar fazendo exatamente o que têm feito até agora. Com confiança, ele declara: eu dobro o dinheiro da recompensa que Beyond está oferecendo e o dou a vocês agora mesmo. As reações surgem, olhos arregalados, tensão no ar. Em seguida, ele reforça sua proposta. Vocês todos não foram empregados por Beyond? Eu disse que dobraria qualquer valor que ele estiver pagando a cada um de vocês. Mas uma voz confusa quebra o silêncio. Desculpe, não estou entendendo nada do que está falando. Olhares se cruzam, a surpresa toma conta do grupo. A imagem mostra Pariston sentado tranquilo, sua voz ecoa pelo ambiente. Mas se tiverem qualquer coisa para me perguntar, responderei e entrarei em qualquer discussões que quiserem. Ele continua sereno. Além disso, como o protocolo de sempre, quem quiser ouvir o que Pariston pina dizer, fique à vontade. Do outro lado, no monitor, a declaração segue firme. Fora isso, não pretendo fazer nada, não tenho mesmo nenhuma condição de entrega. Os caçadores se entreolham, confusos. Um deles pensa: o que significa ser o número 2? Outro, de semblante sério, afirma: me recuso a abandonar esta posição. Então Pariston sorri levemente e diz: mas eu sou o número 2. Olhares surpresos, alguém questiona: o que você falou antes sobre nos pagar agora? Ele responde sem hesitar:
Claro, se me passarem suas contas, eu posso pagar agora mesmo. Um dos caçadores incrédulo reage. É sério? Outro protesta. Não, eu já falei, confie em mim. Mas a desconfiança continua. E não tenho mesmo que concordar com nenhuma outra condição ou estipulação? Pariston apenas sorri. O clima fica pesado. Um dos caçadores questiona então preocupado. Mas e se ninguém concordar? Vamos com certeza cair no caos que tanto desprezamos. Outro responde com firmeza. Sim, esperar. Vai ser uma longa jornada, então vou apenas esperar. O homem de olhar sério conclui. Bom, então acho que não vai ter jeito. Digo, não importa como se veja, caos nunca é bom. Ele encara os demais e declara. Em outras palavras, a qualquer momento que pensarem em mim como número 2, eu os pagarei. Prossegue, enfatizando sua condição. Apesar de que, vocês entendem o que essa condição traz, não é? Do outro lado, uma voz firme rebate. Essa é a minha conta e o dinheiro que Beyond me ofereceu. Não dou a mínima se você é o número 2 ou não. Outro interrompe desconfiado. Ei, espera um pouco. Ele cerra os punhos e pergunta irritado. O que diabas você está pensando? O celular é exibido. A voz firme declara. Já transferi o dinheiro. Mostrando a tela, acrescenta. Pode confirmar por você mesmo. O outro olha, surpreso. Responde seco. Certo. Silêncio. Um deles pergunta. E então? O jovem se levanta encarando os demais. Com licença. Outro o interrompe. Aonde está indo? Ele responde já caminhando. Eu já volto. Olhares acompanham sua saída. Alguém murmura desconfiado. Ele nunca vai voltar, não é? O corredor vazio, passos se afastando. De volta à sala, o caçador questiona. Mas alguém aqui concorda em eu ser o número 2? Um deles, sério, responde. Sim, eu concordo também. O homem encara o grupo e afirma. Bem, me passe sua conta e o valor que ele te ofereceu. O outro sorri, calmo. Por mim, tudo bem. Um caçador retruca, irritado. Mas eu me recuso a obedecer todas as suas ordens sem exceção. Outro comenta em tom sarcástico. No mínimo, isso te faz o imperador sem roll pass, mesmo nu, como sempre. O rapaz protesta exaltado. Eu já falei, não quero. Mas a resposta vem firme. Isso não é bom, você precisa aceitar. Ele insiste. Não preciso do seu dinheiro. O homem rebate tranquilo. Se quiser doar ou dar para alguém depois que receber, aí tudo bem. Se for isso que quiser fazer, é só me falar. A tensão diminui um pouco. O líder pergunta. Pariston, alguma objeção? Pariston sorri frio. Não, nenhuma. Ao contrário, ter você como número 2 seria ótimo para nós. O olhar sério volta a encarar o grupo. Apesar que, se meus cálculos estiverem certos, não importa quantas vezes se dobre 0, vai ser sempre 0. Ele continua, confiante. Então, por que não me passa sua conta e o valor que foi oferecido a você? Silêncio. A cena corta para a paisagem da cidade, a torre se destacando no horizonte. A voz ecoa em tom de desafio. Não é? Leório, falando ao celular, grita impaciente. É você, Curapica. Curapica responde com calma. Gon está bem. Por enquanto, o que você pode fazer é vir para cá e me ajudar. Leório dirigindo apressado. Soube do Gon pelo Misaiston. Tem alguma coisa que eu possa fazer? Curapica. Vou te passar, mas estou indo para lá agora mesmo. Leório exaltado. Está entendendo a situação em que está se metendo? Quantas vezes acha que eu tentei te ligar? Passa logo a droga do seu e-mail. Curapica responde. Sim. Leório insiste, gritando. Sério? Então quer dizer que você aceitou o acordo com os Zodíacos? Curapica. Beleza, vou te passar. Logo seu e-mail. Leório suspira e responde. Entendido. Curapica continua, firme. Estou muito desconfortável cercado por essas pessoas que não conheço. Corta a cena. Um dos Zodíacos comenta observando. Leório realmente admira você, não é? Curapica reflete. Ele não é do tipo que fica envergonhado ou ansioso. Ele continua. Mas sou grato pela informação a respeito do príncipe. Curapica baixa os olhos e pensa. Não sei porquê, para ser sincero, não acho que minhas habilidades vão ser de muita ajuda no continente negro. E completa determinado. Pretendo ajudar de qualquer forma que puder. O outro responde concordando. Certo, na viagem pode lidar com sua situação como prioridade. Voz grave e séria.
Desde o começo de seu reinado, o príncipe nunca esteve numa situação mais delicada. Outra voz preocupada. Tem algumas sombras bem negras ao redor dele. Entendo que qualquer coisa que dissermos a você sobre isso será inútil, mas, por favor, sempre que possível, escolha o caminho mais pacífico e sem confronto que a situação permitir. Mas, sinceramente, gostaria que tomasse cuidado. Curapica firme e frio. Sou bem experiente em lidar com monstros que se disfarçam de seres humanos, completando confiante. Não precisa se preocupar. Cena corta para Gon, observando as próprias mãos. Surpreso ele pensa. Minha aura não está saindo? A cena se abre em uma sala cheia de prateleiras repletas de pergaminhos e frascos. Uma voz começa a narrar com gravidade. A doença da imortalidade, Zobai. A arma planta, Brion. E a criatura da névoa, Ai. A cobra de duas caudas, Helbel. A besta dominadora de humanos, Papu. Essas 5 coisas superam até mesmo as formigas quimera como ameaças de nível A ou B. O narrador continua, enquanto a cena mostra mapas e registros sobre o continente negro. De cada uma das diferentes rotas que o V5 tomou para o continente negro, eles conseguiram trazer uma coisa de volta, mas o que trouxeram foram apenas avisos para serem usados nos guias. Mas, se esses avisos são verdadeiros ou não, é outra história. Não temos nenhuma forma de enfrentá-las. No momento, a melhor estratégia é não se aproximar delas, a menos que estejam longe uma da outra. Em seguida, vemos imagens de vítimas e relatórios sendo mostrados. Fomos capazes de encontrar vítimas de Ai e Papu, das 5 grandes calamidades, mesmo neste mundo. O motivo de não terem ainda acabado com a humanidade é apenas especulação. Agora, conversas paralelas entre os personagens acontecem. E parece que tudo está sendo conduzido no subterrâneo, abaixo da Agência Nacional de Aprovação Ambiental, claro que confidencialmente. Parece que Beyond pretende ir por uma rota inexplorada, que ninguém nunca usou. É possível que mesmo antes de termos lidado com as 5, uma 6ª calamidade caia sobre nós. Enquanto isso, outro personagem comenta olhando documentos. Mas que descobertas tangíveis e concretas eles conseguiram? A resposta vem séria. Não faltam livros sobre o material que fala do risco envolvido. Fora tudo isso, eles conseguiram algum retorno em seus esforços no continente negro, não é? Por fim, sentado à mesa, um personagem olha para os demais e pergunta: alguma outra pergunta? A cena mostra uma floresta densa e sombria. A narração começa, pesada e cheia de suspense. As Nações Unidas de Begrose mandaram 1000 pessoas como uma brigada de investigação, mas apenas 7 pessoas voltaram. Mas essas cadeias de montanhas são o território da fera que mantém humanos, Papu. Elas podem ser encontradas nas montanhas acidentadas da costa nordeste do Lago Mobius, no continente negro. Um pequeno pedaço pode gerar 20.000 kW de energia por um dia inteiro. O comércio de um mineral que gera eletricidade quando é mergulhado em água, a Mujinsec. Nota aparece ao lado. Nota Mujinsec igual pedra anti-sufocação. O termo é usado para cidades submarinas ou lagos sedimentados. Agora, a visão mostra uma cidade deserta, com plantas sinistras crescendo em meio às ruínas. Mas a arma planta que guarda esta cidade deserta, essa mesma planta erradicou as forças de elite do Império Saelta, e apenas 2 únicos sobreviventes retornaram. Se continuar em direção ao norte, a partir do lago em nosso mundo para o continente negro, você termina num mar de árvores. Depois de se perder nessa área de 400 quilômetros, você verá um misterioso labirinto em uma cidade que está lá desde tempos antigos. Lá, existem ervas que podem curar 10.000 doenças diferentes. Em seguida, a névoa toma conta de guerreiros e a narração segue. Depois que a criatura da névoa, Ai, os cercou e gerou algum tipo de disputa entre eles, disputa essa que até o momento é desconhecida. Todos os 97 sobreviventes perderam de alguma forma a sanidade. A República de Minbu acionou o poder da Associação Hunter e os desafiou para obter os 3 líquidos primários, mas como resultado, apenas 3 sobreviventes retornaram completamente de mãos vazias. Mas ao passarem pelos pântanos que cresciam ao seu redor, 99% deles viraram presas de Helbel e apenas 11 sobreviventes retornaram. Ao sul do Lago Mobius, a Federação Oshima tentou obter a maior de todas as comidas de longevidade, o grão nitro. Um personagem lê os registros e comenta sério:
De acordo com Netero, a Associação Hunter também se aliou secretamente ao pai de Beyond, Netero, e foi ao continente, mas não existe registro oficial sobre isso. O quadro se abre revelando um cenário caótico e colossal. Criaturas descomunais, cada uma mais grotesca e aterradora que a outra, dominam a paisagem. Seres com múltiplos olhos, presas afiadas, corpos colossais e formas distorcidas tomam conta do ambiente. Um predador de 4 patas avança, enquanto bestas voadoras e monstros com tentáculos se erguem no horizonte. No meio dessa visão apocalíptica, uma única frase ecoa em voz grave, carregada de medo e espanto. Este lugar. O quadro mostra rostos marcantes de exploradores lendários. A voz narra com peso histórico. Isaac Netero, Zig Zoldyck, Lynette Audible. De repente, a cena corta para uma criatura colossal erguendo-se diante de um exército de monstros. A narração explode em espanto. É gigantesco! Enquanto isso, o narrador segue com seriedade, descrevendo o destino dos exploradores. Eles contraíram Zobai. Contando com os Hunters, apenas 6 sobreviveram. Claro que todas as outras milhares morreram. Ao mesmo tempo em que Beyond foi, o reino de Kukan-Yu estava buscando a planta de alquimia conhecida como Metallion. Eles conseguiram trazê-la de volta, mas, quando voltavam, se perderam e contraíram a pior de todas as doenças. O Mar Revolto aparece no quadro seguinte. Para impedir que seu filho entrasse no continente negro novamente, ele convenceu o V5 a banir a entrada de qualquer organização lá. Todos eles usaram essas histórias como avisos, mas as informações sobre o que traziam despertou a cobiça de muitas pessoas. Como resultado, Netero terminou sendo acusado da gigantesca pilha de vítimas. Em uma sala iluminada, todos estão reunidos. A tensão paira no ar. Um dos personagens pergunta em tom sério: mesmo sabendo de tudo isso, ainda querem ir? Beyond provavelmente já falou sobre os grandes lucros, mas também os grandes riscos dessa viagem, não é? De repente, alguém se levanta e responde com firmeza: eu vou. Os demais o encaram em silêncio. Já gastei tudo. Achamos que depois que pegasse o dinheiro, iria embora. Eu disse que voltaria, não disse? Então, você voltou. O personagem olha para frente com determinação, enquanto lembranças são mostradas. Uma criança deitada em um leito de hospital. Graças a você, mesmo que eu morra, o seguro vai dar para muito mais do que ela precisa. Estou emocionado, muito obrigado. Essa dívida mudou minha vida, e por isso eu decidi me tornar um Hunter. Mas não importava o quanto eu trabalhasse, eu conseguia dinheiro e confiava, mas percebi que jamais poderia pagar a dívida completamente. Minha irmãzinha está num hospital. Precisava ir para um lugar suficientemente caro para ser cuidado e mantê-la longe de uma certa organização. O narrador da sala conclui em voz grave: vamos apenas ter que cuidar de você como compensação em relação a Beyond. Outro, emocionado, responde: desculpe, mas sabendo disso, não tenho como deixá-lo morrer. Não importa aonde queira ir, eu o seguirei. O último olhar é firme, quase como um juramento. Você é o número 2. Um personagem reflete em silêncio, até que fala: tem uma coisa que eu gostaria de perguntar. Você nos contou até agora sobre vários lugares que eram alvos a serem explorados pelo V5 no continente negro, não é? Mas como eles sabiam onde procurar? Existem quaisquer relatos deixados por pioneiros anteriores a eles que conhecemos? Outro responde sério: há mais de 300 anos atrás, uma única pessoa explorou a costa do Mobius, e essa pessoa manteve um diário de sua exploração. Uma pessoa só? Ah, é claro, não importa em que era se viva, sempre existem idiotas. De repente, surge diante deles um enorme livro com símbolos misteriosos gravados em sua capa dourada. O narrador anuncia com intensidade: o Diário do Novo Continente, Leste e Oeste. O personagem segue explicando: encontramos apenas a parte leste. Ainda não existe uma única cópia do Oeste encontrada. E então a pergunta ecoa no ar: por quê? Existem 3 motivos aparentes, que eu consigo pensar.
O personagem ergue os dedos enumerando um a um. 1. Ainda não achamos. 2. Ele fracassou na ambição de sua vida e decidiu não terminar a segunda parte do diário. E a última é: o olhar dele se estreita, o tom de voz se intensifica, até que ele aponta diretamente para frente. Está sendo escrita. Que ela ainda... Os ouvintes ficam boquiabertos, um deles interrompe confuso. Mas você acabou de dizer que foi um livro escrito há mais de 300 anos. Outro reage incrédulo. Haha, não pode estar falando sério. Enquanto isso, uma revelação explode em meio ao suspense. Será possível que o ingrediente da longevidade, a erva que cura qualquer doença? O narrador misterioso completa: o nome do membro da família. O painel final surge em destaque, acompanhado de um silêncio dramático antes da revelação. O autor deste livro é... E com voz firme, quase um trovão que corta o ar: Don Freaks! O som ecoa enquanto a página se fecha com a inscrição: Hunter x Hunter, capítulo 344, fim.